Olá, estudante! Bem-vindo, aqui é Thiago Benedetti do Aprenda Mais e nesse vídeo, nessa aula, eu quero te mostrar uma abordagem de estudos que não é bem uma técnica nem um método, é uma abordagem que pode potencializar aquilo que você já usa enquanto técnica ou método, né? Que é o ato consciente. E eu quero te passar isso como sendo uma estratégia, né? Uma abordagem que você vai utilizar para subir o nível de qualquer coisa que você use para estudar, certo? E aí, para exemplificar e colocar isso em prática, né, para te deixar com algo mais concreto, eu quero te mostrar isso usando uma técnica de estudo que todo mundo usa, todo mundo já usou, que é o sublinhado, o grifo, né? A coisa do sublinhar um texto enquanto você lê. Então eu quero te mostrar o que é uma abordagem de estudos considerando isso, né? Imagina que você vai ler um texto e imagina que você vai usar o grifo ou o sublinhado como técnica. Então, vamos lá, olha só. O que eu quero te mostrar, né, o que eu quero te falar, o que eu chamo de ato consciente, né? Ou seja, quando a gente fala de estudo e aprendizagem de qualidade, né, tem dois parâmetros que você precisa utilizar para dizer que você está estudando do jeito certo. Eu falo muito disso aqui, né, de estudar do jeito certo, e as pessoas perguntam, tá aí, o que é o jeito errado, então? O jeito errado é você fazer o teu estudo passivo e inconsciente. O jeito certo é você fazer o teu estudo de forma ativa e consciente. Então, quando você vai usar o ato consciente enquanto abordagem, vamos utilizar aqui o sublinhado. Imagina que você vai ler um texto e que você vai usar grifo, né? Ou seja, você vai sublinhar algumas coisas. Quando você faz isso de forma passiva e de forma inconsciente, você faz aquela coisa, né? De, vou grifar aqui o que parece importante. Aí quando vem, você começa a grifar quase tudo, né? Pinta tudo de amarelo, e aquilo não gera uma aprendizagem em você. Agora, quando você coloca consciência, olha o que muda. O que é consciente? É você se perguntar alguma coisa sobre o que você vai fazer e propor uma solução. Por exemplo, eu vou ler um texto e eu vou grifar o texto, certo? Então eu tenho que pensar assim, para que eu vou grifar? O que eu quero grifar? E aí, digamos que eu vou grifar somente o seguinte, eu vou grifar a grande coisa do texto, né? Digamos que eu vou ler um texto sobre, sei lá, evolução. E aí, quando aparecer alguma coisa sobre evolução, a palavra evolução ou o termo seleção natural, isso eu vou grifar. Eu vou ler um texto sobre evolução, então eu vou grifar a grande coisa, eu vou grifar as informações, né? Ou seja, as palavras-chave, aquelas que vão para o meu resumo, aquelas que vão para o meu mapa mental. Então, eu vou grifar palavras-chave. Eu vou grifar exemplos. Então, por exemplo, tá o texto lá falando alguma coisa e de repente ele cita um exemplo. Pô, o exemplo é bom para eu entender alguma coisa, né? Exemplos ajudam a gente a entender um conteúdo. Então, se aparecer um exemplo, eu vou grifar. E eu vou grifar, né, o que for a explicação conceitual de alguma coisa. Então, se eu estou lendo ali alguma coisa sobre seleção natural e o texto me explica o que é seleção natural, isso eu vou grifar. E aí, quando eu digo isso para mim mesmo, quando eu estabeleço para mim mesmo que eu vou fazer esses 4 únicos grifos, eu já crio lá, né, eu já girei uma chavinha de consciência. Agora eu estou consciente. E aí o que muda, né? O que é o ato cognitivo? Quando eu começo a ler meu texto, o meu cérebro, minha mente já começa a pensar, beleza, isso que eu estou lendo é a grande coisa? Isso é a palavra-chave? Isso é um exemplo? Isso é uma explicação conceitual para alguma coisa importante? E aí quando você faz esse tipo de primeiro exercício mental, né, isso já aumenta o trabalho cognitivo que você faz nessa leitura e nesse simples grifo, porque agora ele é consciente, eu estabeleci o que eu vou grifar. E aí o segundo passo disso é você, no caso, né, do sublinhado, é você colocar uma legenda. Então, por exemplo, quando eu for, né, fazer minha leitura e grifar alguma coisa e encontrar no meu texto a grande coisa, ou as grandes coisas que eu preciso realmente saber desse texto, eu não vou só fazer um traço, eu vou fazer uma caixinha, né? Vou fazer um quadradinho ao redor da palavra. Quando eu encontro uma palavra-chave, eu faço um grifo de uma linha só, na palavra-chave, não no texto todo, só na palavra-chave. Quando eu encontro, de repente, né, uma informação conceitual, uma explicação conceitual, aí eu já posso fazer o quê? Um grifo contínuo, certo? Ou um grifo de uma linha só para explicação e um grifo de 2 linhas para palavra-chave. E quando for exemplo, do tipo, encontrei aqui um exemplo sobre tal coisa que o texto me deu. Aí eu vou fazer um grifo de linha, só que eu vou fazer ele onduladinho, certo? Então, quando eu olho para o meu texto, né, depois que eu já li esse texto, eu consigo ver alguma coisa ou outra lá com um quadradinho, então eu sei que aquilo é mega importante.
eu consigo ver palavras grifadas com 2 traços, eu sei que aquilo são palavras-chave. Eu consigo ver uma linha contínua descrevendo alguma coisa, eu sei que aquilo é basicamente o quê? A explicação de um conceito. E eu consigo ver no meu texto, né, linhas onduladinhas assim, e eu sei que ali eu tenho exemplos. Então, quando eu faço isso, né, primeiro que o meu jeito de fazer a leitura muda, porque ele se torna consciente e ativo. Então, a técnica do grifo, né, a técnica do sublinhado, que é uma técnica assim de baixinho nível, já sobe o nível de exigência de trabalho. Isso potencializa a sua atenção na leitura, melhora e torna a sua leitura mais ativa. E isso gera um resultado de aprendizagem, de retenção um pouco maior, né? Lembra que você não pode ficar só no grifo, né? O grifo ele é uma técnica que você vai usar ali como um recurso para chegar em algo maior, né? Numa anotação melhor, num mapa mental, alguma coisa. Mas ele por si só também já pode servir para algumas coisas ou para alguns conteúdos, dependendo da natureza do conteúdo. Mas o que eu queria te passar aqui era isso, né? Que o simples fato de você grifar, ele pode ganhar essa camada extra de consciência. Isso que eu estou te falando é para o grifo. Agora imagina você fazendo isso na hora de fazer um mapa mental, na hora de fazer uma questão, na hora de fazer qualquer coisa que envolva as suas etapas de estudo. Então, sempre que possível, na hora de estudar alguma coisa, pense, né, no que você pode tornar desse momento mais consciente, fazendo para você mesmo uma pergunta sobre por que você vai fazer aquilo. Então, repara, tudo isso aqui começou por quê? Porque eu me perguntei o que eu vou grifar, né, o que eu espero grifar no meu texto e de que forma eu vou diferenciar meu grifo, né? Como é que eu vou fazer uma legenda do meu grifo, do meu sublinhado, para diferenciar a grande coisa, a palavra-chave, uma explicação e um exemplo, certo? Com isso, você já aumenta a sua capacidade de estudo e aprendizagem e você pode extrapolar isso para muitas outras coisas, certo? Então, se você já faz algo parecido, ou se você tem outras legendas ou outras abordagens que você usa para, por exemplo, grifar um texto, deixa aí no comentário para eu saber, né? Me diz se você já faz isso de forma consciente e, se possível, faz um teste, né? Agora que você sabe disso, vai lá ler alguma coisa na sua rotina e depois volta aqui e comenta. Me diz se isso realmente, né, deu resultado para você, se isso trouxe para você uma consciência de leitura melhor e uma retenção melhor daquilo que você leu, tá bom? Não esquece, né, por favor, de curtir esse vídeo, né, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar essa aula, esse vídeo, com outras pessoas que precisam saber, né, dessa pequena abordagem. Repara que o que eu te passei aqui não foi técnica nem método, é só uma abordagem de consciência para você estudar e aprender um pouquinho melhor, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, espero o teu like, a gente se vê numa próxima aula, até mais!